Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Meu nome é Cecília e hoje a gente vai falar, na verdade, sobre o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos ou Revolução dos Bichos, tá? Então, o livro A Revolução dos Bichos é um roteiro sobre a revolta dos animais em uma fazenda contra seu dono humano, o Sr. Jones, que é expulso pelos próprios animais. Os animais, então, criam uma sociedade baseada nos ideais de igualdade, mas o poder é corrompido pelos porcos, liderados por Napoleão, que se tornam opressores. Então, os próprios animais são falantes, eles têm inteligência própria. Nós temos até o porquinho aqui, né? O roteiro, o livro, né, aborda a ascensão de Napoleão, a manipulação através da propaganda e a opressão dos outros animais e a eventual perversão dos ideais originais, culminando na igualdade de todos os animais com os homens. Então, eles propagam isso, né? Eles falam que os animais vão ter igualdade igual aos homens, só que não é bem assim que acontece. Os porcos aparentemente têm mais inteligência em relação aos outros animais, né? Nós temos a semente da revolta. Inspirados pelo porco velho major, os animais da Granja do Solar se sentem oprimidos pelo Sr. Jones e sonham com um mundo sem humanos, né? Major ensina a canção Bichos da Inglaterra, que é uma canção de revolução e fala sobre a filosofia do animalismo. Então, o que acontece? Com essa canção, é uma canção que traz ali para os animais aquela ideia de igualdade, né? Aí acontece a revolução. Após a morte do Major, que era um porco bem velho, né? Os animais liderados por porcos, Bola de Neve e Napoleão se revoltam e expulsam o Sr. Jones, tomando o controle da fazenda. Então, como que eles expulsam? Eles se unem contra o Sr. Jones, que é o fazendeiro, que é um ser humano, né? E eles acabam expulsando e o Sr. Jones vai embora com medo de ser morto, né? E acontece o início de uma nova sociedade, né? Inicialmente, os animais trabalham juntos, com os porcos como coordenadores, né? E os 7 mandamentos do animalismo são estabelecidos. Então, eles fazem ali no próprio estábulo os 7 mandamentos do animalismo, né? A princípio, a vida é melhor, né? Mas a rivalidade entre Bola de Neve e o Napoleão cresce. A ascensão da ditadura. Começa uma ditadura, tá, gente? Napoleão, usando cães que ele treinou secretamente, expulsa a Bola de Neve e assume o controle total. Ele muda as regras e se apropria do projeto do moinho, que antes havia sido rejeitado por Bola de Neve. Então, o que acontece? Eles queriam fazer um moinho, só que o Napoleão era contra. Só que o Bola de Neve queria esse moinho de qualquer jeito. Ajustei a câmera melhor aqui, gente, para vocês verem, tá? Então, a propaganda, o que acontece? A propaganda e o controle, né? Porque vocês sabem, uma ditadura não começa de um dia pra noite. Ela vai acontecendo aos poucos. E essa é a principal crítica dessa obra, né? A Revolução dos Bichos, do George. Então, o que acontece? O porco garganta, o porta-voz do Napoleão, utiliza a propaganda para manipular a verdade e justificar as ações do líder, tá? Convencendo os animais a aceitar a nova e dura realidade. Então, os animais começam a ver que as coisas não eram bem assim, né? Eles não eram tão iguais aos porcos. Os porcos tinham mais autoridade. E aí, gente, a opressão aumenta. O que acontece? Os animais trabalham cada vez mais e passam fome. Tá? Eles chegam a passar fome, começa a ficar pior do que a época do Sr. Jones, que era o fazendeiro, porque até então eles tinham comida, né, na época do Sr. Jones, e aqui eles estavam trabalhando muito mais, mas estavam livres, né? Napoleão começa a negociar com fazendas vizinhas, com seres humanos, né? Coisas que eles abominavam, o que contraria os ideais originais, porque até então era o princípio do animalismo, eram os animais pelos animais, né? E a traição final, o cavalo Sansão, o animal mais fiel e trabalhador que acreditava fielmente nessa idealização, né,
que era uma coisa fantasiada, era uma ditadura fantasiada de idealização, ele adoece, ele fica doente, o Sansão, que é o cavalo mais fiel, né, do animalismo, e ele é enviado para o matadouro secretamente, uma violação direta dos ideais originais, porque até então, né, era o animalismo sendo visto como uma coisa boa. E a desilusão dos animais. Os porcos começam a adotar costumes humanos, como andar sobre duas pernas, né, dormir em camas e beber álcool. Eles se embriagavam escondido. Os 7 mandamentos são gradualmente reescritos para justificar esses novos comportamentos. Tem uma hora que eles até mudam os 7 mandamentos que estão escritos no estábulo, e os animais, eu acho que era sempre assim, a gente que se confundiu, né? E no final, os outros animais incapazes de diferenciar os porcos dos homens observam os porcos conversando e jogando cartas com fazendeiros humanos. A última e mais importante regra do animalismo: todos os animais são iguais, foi alterada secretamente, né? E ficou, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. E assim a gente termina a nossa resenha sobre esse livro, que é incrível. E ele é curtinho, gente, e ele tem... deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. Ó, no total ele tem 147 páginas. Ele é muito curto e ele é incrível, ele tem uma criticidade enorme, gigantesca. Eu indico vocês lerem, eu indico meus alunos da escola a lerem. Então vale muito a pena a leitura desse livro, eu indico para todos. E é isso, não deixem de comentar o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais livros como esse, comentem aqui, se inscrevam, deixem um like no canal para ajudar. E um beijo, até o próximo vídeo.